O programa Com a Câmara na Cidade de hoje vai falar sobre os loteamentos fechados de Porto Alegre. Embora a capital não conte com uma legislação que regule estes espaços, eles existem há anos e recentemente pautaram reuniões no Legislativo Municipal. Mas por que estas áreas são consideradas irregulares? É o que você vai descobrir a partir de agora. Condomínios e loteamentos são duas modalidades de parcelamento do solo, ou seja, opções de dividir e vender uma área de forma fracionada em vários pedaços menores. São modelos imobiliários parecidos e, ao mesmo tempo, diferentes. Nos condomínios fechados, o terreno é dividido entre as áreas privativas, onde são construídas as casas, e as áreas comuns, que são os espaços de lazer e ruas internas. Nestes casos, o terreno permanece privado e o morador compra uma parcela de um todo. Os serviços e a manutenção são de responsabilidade particular e administrados pelo condomínio. A diferença é que nos loteamentos o espaço é dividido entre áreas privativas e áreas públicas. Neste caso, o terreno deixa de ser privado e passa a ser administrado e mantido pelo município. Os moradores se tornam proprietários apenas dos lotes onde construírem as casas. Como contam com áreas públicas, os loteamentos não podem ser fechados. Porém, na prática, não é o que acontece. Em muitos casos, os moradores se organizam em associações, instalam cancelas nas entradas e se responsabilizam por administrar e manter os espaços como se fossem condomínios. São os chamados loteamentos fechados. Como em Porto Alegre não existe legislação para estes espaços, trata-se de uma situação irregular. Hoje nós temos locais aqui em Porto Alegre que se apresenta fechado como se fosse um condomínio, e condomínio não é. Isso já está há 30, 40 anos. Este assunto surgiu agora porque em alguns locais, por divergência de moradores e provocando o Ministério Público determinou, e com razão, a retirada dessas cancelas. Esses loteamentos, a grande maioria deles, eles são loteamentos em que as pessoas se organizam através de condomínios, as pessoas cuidam da sua própria das vias internas desses condomínios, as pessoas fazem o recolhimento de lixo, inclusive com coleta separada para orgânicos e sólidos dentro dos condomínios, as pessoas cuidam da luz própria, as pessoas cuidam da água que abastece as residências do condomínio. Então nós precisamos regulamentar isso e criar uma legislação própria para isso. A legislação é antiga, é uma legislação da década de 60 e 70, em que não se tinha esse tipo de situação e nós precisamos regulamentar. O que estas comunidades estão buscando? Buscando autorização do poder público para colocarem uma cancela na entrada desses locais. E o que essas comunidades estão oferecendo ao poder público? A facilidade para o recolhimento do lixo, por exemplo. Nós temos condomínios aqui na Zona Sul. Jardim do Prado, por exemplo, tem 1.050 metros de profundidade. O que essa comunidade quer oferecer ao executivo? Eles recolhem o lixo, selecionam o lixo e trazem para frente para ser recolhido ali na avenida. O que eles querem fazer mais? Cuidar das praças, que não são cuidadas. Aliás, eles já vêm cuidando, eles têm automóveis, eles têm motos, eles fazem a segurança interna. Se o poder público não está tendo condições de dar segurança à altura da sociedade, se o poder público não tem condições de fazer um trabalho de conservação das áreas comuns, das praças, de forma satisfatória, e estas comunidades querem, por que o poder público não aceitar? O município não tem condições, é incompetente para prover estas questões dentro do condomínio, então a sociedade civil se articula, se organiza a partir de condomínios para poder prover o mínimo de condições de segurança, de higiene, de coleta seletiva de água e de luz para dar uma qualidade de vida para as pessoas. Se as pessoas já estão se organizando assim, a Prefeitura de Porto Alegre não pode vir a atrapalhar
os moradores da cidade que se organizam adequadamente. Esta condição é uma condição que ela precisa ser tratada também em parceria com o Ministério Público, porque ao colocarem as cancelas ali, as portarias, os seguranças, os porteiros vão identificar ou minimamente controlar quem entra e quem sai. Porque nessas comunidades as ruas não têm saída, elas terminam ali. Quem entrou não vai para um outro local, não vai para um outro bairro, não vai para uma outra comunidade, vai para aquela comunidade. Então não vejo por que o poder público não facilitar. Um exemplo de loteamento fechado em Porto Alegre é o Jardins do Prado, na Avenida Juca Batista, zona sul de Porto Alegre. Hoje são aproximadamente 800 lotes, né? Então a gente tem aí quase 2.000 pessoas morando dentro do loteamento. E a organização ela é feita a partir da nossa associação de moradores, né? Associação de Moradores do Loteamento Jardins do Prado. A gente, quando veio morar aqui, todo mundo recebe a informação de que é um loteamento fechado. A gente recebeu ele dessa forma da incorporadora, na época que foi começado a ser vendido esse loteamento. Eu moro aqui há quase 7 anos e quando eu vim para cá ele já era todo murado. Ele faz divisa com a sociedade hípica, o fundos ele é cercado também com uma área de preservação e à esquerda ele é todo murado, né? Então a gente não fez nenhum cercamento, a gente recebeu ele da incorporadora dessa forma, inclusive na época com cancelas, os prospectos de venda desse loteamento, dos terrenos aqui de dentro foram feitos através desse prospecto que mostrava um loteamento fechado com segurança, né? Depois vocês tiveram que tirar essas cancelas, né? Sim, ao decorrer do tempo, por fiscalizações, a gente teve que acabar retirando essas cancelas, mas como vocês podem ver hoje, a gente faz esse monitoramento de acesso através de cones e da empresa de segurança contratada, né? Que hoje nós temos a Honda, que faz a segurança aqui de dentro, então a gente faz a segurança através de carros e motos que ficam rodando o condomínio, bem como a gente tem nas 2 portarias esse monitoramento através de pessoas que fazem a identificação dos moradores através de adesivos nos carros. E também a gente tem câmeras e outras guaritas espalhadas pelo loteamento. Como eu falei, são 800 lotes, então a gente não pode contar só com 2 guaritas. A gente tem outras guaritas mesmo que no espaço fechado para monitorar esse andamento da segurança aqui dentro. Na minha opinião, foi uma propaganda enganosa da Bolognese quando nos vendeu os terrenos, que eu fui um dos primeiros a morar. E agora eu prefiro mais o loteamento fechado do que o condomínio fechado, porque o loteamento fechado a prefeitura vai ter que fazer algumas coisas e não vai encarecer tanto para nós, porque eu acho que a maior preocupação aqui dos moradores é a segurança, que é um dos poucos lugares em Porto Alegre ainda que tem segurança, ou pelo menos a sensação de segurança aqui em Porto Alegre, na Zona Sul. A associação hoje ela é constituída como é necessário fazer toda a regulamentação de uma associação de moradores e a gente tem uma administradora hoje, então ela faz essa assessoria de cobrança hoje dos lotes aqui de dentro e a gente realmente conta com o engajamento e com o envolvimento dos moradores que aqui estão para querer manter esse local agradável como é hoje de se morar, né? Então a gente tem um bom índice de adesão na associação, com baixo índice de inadimplência, justamente porque todo mundo entende o quão vantajoso é essa taxa que nós pagamos mensal para poder manter a segurança e a conservação desse ambiente que favorece a todo mundo com a valorização dos seus lotes, dos seus imóveis. A Associação de Moradores do Jardim do Prado, através da contribuição voluntária dos moradores, ela ajuda nessa participação com a prefeitura, ela contribui e complementa os serviços públicos que a gente tem aqui no loteamento. Então, basicamente, nós temos a nossa segurança complementar, que ela atua 24 horas por dia. Nós fazemos a limpeza de todo o loteamento, das áreas públicas. Nós fazemos também a manutenção da praça, pintura e toda a manutenção complementar. Recentemente, nós fizemos investimentos que foi aumentar a nossa academia ao ar livre. Contribuímos aqui também juntamente com os outros moradores, onde a gente faz nossas festas. Esse ano, novamente, nós vamos fazer a nossa festa de Halloween, onde toda a população ela participa. Nós conseguimos, através disso, unir e ter maior integração dos moradores, ou seja, a gente cria, através da associação, a integração dos moradores. E com isso a gente aumenta também a gente não tem só os benefícios, né, que são vistos e percebidos, mas também como isso no dia a dia melhora a nossa convivência dentro do loteamento. A gente faz a conservação da grama, nós temos hoje comprado com dinheiro da associação um trator para fazer corte de grama, né? Então
A gente instalou holofotes na praça, porque também possa ser utilizada à noite, porque ela se torna escura à noite para ser utilizada. Então a gente faz toda a manutenção, conservação, inclusive melhorias, benfeitorias nos espaços públicos aqui de dentro. O que nós estamos buscando é uma regulamentação do que hoje já existe de loteamentos fechados. De fato, nós estamos aqui, mas não é de direito. Então o que nós estamos buscando é, já que nós temos essa troca de benefícios, né, onde nós fazemos serviços complementares e a prefeitura atende com serviços básicos como de iluminação e outros serviços que ela já nos atende, é justamente a gente poder, através das nossas ações, conseguir não que isso seja um impeditivo, mas sim a gente faça a identificação dos nossos moradores, de quem quer adentrar dentro do loteamento. A Câmara nos apoia nesse sentido, o vereador Bernardino levou essa demanda através da CUTAB, que começou a discussão também e entendeu que seria interessante a gente ter uma frente junto à Prefeitura. Então, nós já tivemos reunião com o vice-prefeito, com Sebastião Melo, onde foi levantado toda a documentação legal, foi passado para os assessores dele isso, para que eles entendam e deem andamento, né? Então, a gente reivindica hoje poder ter de direito e não só de fato, como acontece hoje, o direito de monitorar o acesso, né? Então, existem algumas situações hoje já em Porto Alegre de desafetação, que também seria uma das frentes que a gente poderia atingir, né, para poder ter esse direito ao monitoramento de acesso aqui, para garantir a segurança dos moradores que aqui residem e que não é de interesse de ninguém mais, como você pode verificar. Ele é todo cercado, então não tem por que ser um acesso para outra localidade, né? Então a gente reivindica exatamente isso, poder fazer a manutenção da segurança das pessoas que aqui residem. Nós fizemos muitas reuniões, GT, chamado Grupo de Trabalho aqui, GT ali e GT lá, mas acontece pouca coisa. Nós precisamos romper com isso aí, nós precisamos, eu tenho dito, não é demais, de repente, tu fazer um projeto piloto, pega um local, por exemplo, e faz uma experiência. Se não funcionou, adequa, mas nós não podemos deixar sem fazer nada, deixar como está. Isso está ruim, não está bom. A sociedade está angustiada. Nós temos cidades no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais que já têm uma legislação própria nesse sentido. Qual é a situação? É uma parceria. Se o município faz diversas parcerias, essa é mais uma parceria. Qual é a parceria? O município abdica da situação de... o município deixa de ter que prestar assessoramento de luz, água, lixo e asfaltamento dentro da estrutura do condomínio, e o condomínio acaba tendo por ônus prover isso. E, em benefício, acaba podendo utilizar essas cancelas, essas possibilidades, com forma até de ter uma segurança maior. O nosso grande problema é a tal de burocracia, que precisa entrar em campo, e nós precisamos entrar em campo, nós, poder legislativo, poder executivo, Ministério Público e outras instituições. Nós precisamos conversar. Nós temos que sair dos nossos locais de trabalho, irmos lá na sociedade, ver quais são as dificuldades, e nós precisamos conversar mais. Ninguém é melhor e ninguém está acima de ninguém. O objetivo de todos nós, de todas essas instituições citadas aqui, é o bem comum. Então nós precisamos conversar. O Estado que não provê o mínimo de condições para o cidadão, isso em todas as áreas. Se o Estado não provê saúde para as pessoas contratam plano de saúde. Se o Estado não provê segurança para as pessoas, como é o caso aqui, as pessoas se organizam e contratam segurança particular. O Estado não provê educação para as pessoas colocam filho em escola particular. É isso que está acontecendo, mas nós não podemos, além de não dar a possibilidade das pessoas se organizarem, atrapalhar as pessoas quando elas querem fazer isso. Por isso que nós precisamos fazer uma legislação, né, que dê condições de ser feita uma repactuação, um acordo, uma parceria. Pode ser uma parceria público-privada, que tão chamada, tão citada, tão cantada hoje, entre o poder público e o poder privado, né? Nós queremos criar uma possibilidade de se abrir essas negociações
e materializar minimamente essas condições para sair dessa total irregularidade. Eu acho que nós temos que ter uma legislação generalista, mas que não obstrua a possibilidade de se analisar cada caso, né? Cada caso em particular, né? Mas nós temos que sim ter uma legislação ampla, generalista, que possibilite este tipo de organização e que não faça com que isso seja clandestino. E não com que faça com que isso seja até não legal. Nós precisamos regularizar, legalizar esse tipo de organização, como nós já legalizamos diversos tipos de situações na cidade de Porto Alegre. Nós fizemos um apanhado, o meu gabinete, minha assessoria fez um apanhado, buscando legislações de vários municípios, inclusive de outros estados, e apresentamos lá na SMURB. Para a SMURB analisar e até apontar aquilo que porventura eles estariam em desacordo. Mais uma vez está fazendo aniversário e nós não recebemos retorno. Estas comunidades, várias delas já vieram aqui na Câmara de Vereadores, nós fizemos muitas reuniões. O município e a SMURB precisa ser sensível. Nós estamos enfrentando grande dificuldade na SMURB em discutir esses avanços, essas melhorias para as populações, e nós precisamos a boa vontade do secretário e da prefeitura no sentido de poder avançar nessa legislação. A TV Câmara entrou em contato com a Secretaria Municipal de Urbanismo para gravar uma entrevista sobre o assunto. Como resposta, a assessoria de imprensa ficou de enviar uma nota oficial informando sobre a avaliação do documento enviado pelo vereador Bernardino Vendrúsculo. Até o fechamento desta edição, o material não foi encaminhado. Se nos próximos dias não houver uma movimentação concreta aqui nesta casa, em parceria com o Executivo e com o Ministério Público, vou retomar, possivelmente com o vereador Tiago e outros vereadores que quiserem somar, vamos assinar esse projeto e vamos protocolar. Porque nós não podemos ficar aguardando. Esta casa aqui tem muita burocracia também e há, evidentemente, outros interesses que a gente nunca sabe quais são, mas a maioria dos vereadores, eles se somam à nossa tese de que nós precisamos trabalhar para a sociedade, e eu tenho certeza que outros vereadores também vão assinar esse projeto, porque concordo que nós precisamos minimamente encontrar uma saída para essas pessoas que muitas delas, diga-se de passagem, quando compraram o seu imóvel, pensavam que estavam comprando num condomínio. Não que a construtora tenha dito, não, é um condomínio. Não. É a maneira que é apresentada, né? Chega ali uma grande obra sendo construída, um grande loteamento, as pessoas, de um modo geral, elas desconhecem essas questões de loteamento e questões de condomínio, né? Então, há um desconhecimento da sociedade, a gente tem que entender isso, né? E aí entra, então, aquilo que nós estamos achando que devemos chamar para nós a responsabilidade, para o Poder Executivo, para o Ministério Público e outras instituições. Precisamos resolver. O problema existe, nós precisamos resolver. Só que não dá para esperar muito. Não, o tempo passa, né? Dá para dizer que esse projeto ele vem para legalizar essa questão que está ilegal dos loteamentos fechados? Por enquanto ainda é ilegal? Assim, não dá para ser tão radical nas colocações, porque nós também não poderemos, nós não temos poder, observa só, ninguém tem poder neste momento para tornar uma área pública área privada. Então nós precisamos ter esse entendimento, senão daqui a pouco vamos dizer assim, o vereador Bernardino quer tornar a área pública, transferir para a área privada. Não é isso. Por isso se faz necessário uma legislação mínima que dê condições para se fazer uma repactuação, uma parceria entre poder público e sociedade, minimamente para se conseguir dar condições deles conviver com um pouquinho mais de tranquilidade e um pouquinho mais de segurança. O
Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é www.facebook.com/TV Câmara Poa. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!